Amado, eu vi a igreja cheia de fumaça aí embaixo no meio de vocês. No meio de vocês aí embaixo estava cheio de fumaça, muita fumaça branca, uma névoa, principalmente na beira das duas irmãs aqui, a de rosa e a de preto. Mas toda a igreja eu via fumaça, mas naquele cantinho eu via mais quantidade. Amém? Então isso quer dizer que a presença de Deus, ela é real nesta casa de oração. Amém? Não fiquemos desapercebidos, mas fiquemos ligados, porque o Senhor abre os nossos olhos, nosso coração, para nós recebermos da sua santa e gloriosa presença. Os irmãos acharam Mateus 18, 23? Glória a Deus. Então, amados, você que entrou aqui enfermo, a presença de Deus está na casa. Se você crê que está curado, então estará o quê? Curado. É só crer. É somente crer no poder de Deus, que tudo é possível. Vou fazer a leitura da palavra de Deus. Não vou me demorar muito na palavra. Então eu peço a atenção da igreja, a atenção dos irmãos, para que venha compreender a palavra de Deus, para que não venha ser apenas mais uma palavra, mas que venha ser a palavra para nossas vidas. Está escrito assim, Mateus 18, 23. Por isso, Jesus falando, viu, igreja? Jesus falando. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar conta com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, e com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, sê generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: sê generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecerá. Então o seu senhor chamou-lhe e disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Leia comigo novamente esse 35. Jesus falando, olha o que Jesus falou: assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Fecha seus olhos e ora comigo. Senhor, a tua palavra foi lida, Pai. A tua palavra foi exortada à tua igreja, como já foi orado, Senhor. Mas eis-me aqui, Senhor. Fala através de mim com a tua igreja. Meu Deus, cura corações, cura alma, cura espírito, Pai. Cura dores, meu Deus.
Que possamos, meu Deus, compreender a Tua palavra e praticá-la em nome de Jesus. Bem forte pela palavra de Deus. Queridos irmãos, Jesus faz uma comparação. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que acertará a conta com os seus servos. A certo rei. Vamos colocar esse certo rei como Deus vivo e todo poderoso. E esses servos são quem? Nós. Hoje somos quem? Nós. Deus é o rei é Deus, e nós todos somos seus servos. E Jesus nessa parábola, ele compara como é o reino dos céus, como herdaremos o reino dos céus, como entraremos no reino dos céus, como acessamos o reino dos céus. E Jesus compara essa passagem de como entrarmos no reino dos céus simplesmente a uma dívida, comparado a uma dívida. A Bíblia diz que um certo homem, ele devia 10.000 denários, 10.000 talentos, amém, igreja? A outro homem, ao rei. Vamos comparar aqui. O homem devia 10.000 reais. Vamos traduzir para a nossa língua. O homem devia 10.000 reais a quem? Ao rei. Só que aquele homem não tinha condição de pagar a sua dívida. Então aquele homem se dirigiu até o rei. Na verdade, o rei mandou cobrar. O rei mandou cobrar o quê? A dívida. E quando chega até aquele homem para fazer a cobrança dessa dívida, o homem se prostra e implora: eu não tenho condição de te pagar essa dívida. Aí o rei disse: então vamos pegar tudo que ele tem, mulher, filho, tudo, e nos tornar nosso escravo, e assim a dívida será o quê? Paga, até ele pagar. Mas o homem não queria dar sua esposa, os seus filhos, em troco de uma paga de uma dívida. Então aquele homem implorou ao rei, se prostrou diante do rei e implorou o quê? Misericórdia. Seja generoso comigo, ó rei, e eu tudo te pagarei. Ou seja, perdoa minha dívida, rei. Eu não tenho como te pagar, perdoa minha dívida. E aquele rei, ele moveu o seu espírito em íntima compaixão e disse: eu vou ser generoso para contigo, eu vou perdoar a tua dívida. E aquele rei perdoou a dívida dele de 10.000 reais na nossa língua. E aquele homem muito que se alegrou, porque agora estava livre o quê? Da sua dívida. Agora ele não devia mais nada a ninguém, porque a sua dívida tinha sido o quê? Paga. Amados, Jesus, ele morreu por nós, e ele pagou a minha e a tua dívida. O rei Jesus, ele deu a vida dele por nós e pagou a nossa dívida. Você não deve nada a ninguém. Você não deve o quê? Nada a ninguém. Você não deve a Satanás, irmão. Não tenha medo de Satanás. Satanás dizer que vai te levar para o inferno. Satanás dizer que vai te matar. Você crê que Jesus pagou a tua dívida? Você crê que Ele é o teu Senhor? Você confessou a Ele? Você pediu perdão a Ele pelas tuas dívidas? Você se arrependeu das tuas dívidas? Jesus te perdoou? Então quem vai te condenar? Quem vai te condenar? Satanás? Vai te condenar? Se você aceitar o que ele colocar na tua mente, se você aceitar os pensamentos que ele soprar na tua mente, sim. Mas se você compreender que Jesus pagou a tua dívida, irmão, e você não deve mais nada para ninguém. Eu estou falando, irmão, porque se ele não morresse naquela cruz, nós estávamos ainda em dívida. Nós estávamos em dívida e não tínhamos como pagar. Mas ele com o seu sangue pagou as nossas dívidas. Como? Perdoando os nossos pecados, perdoando o meu e o seu pecado. Jesus, ele ainda perdoa pecados, irmão.
Desde quando você compreende que Ele pagou o preço por você? Desde quando você se arrepende? Não deixe a sua mente te condenar. Não deixe o que as pessoas te falar te condenar. Não deixe o que o diabo falar te condenar. Se você verdadeiramente entende que Jesus com seu sangue pagou a dívida, não se condene, irmão. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tema o mal. Não tema Satanás. Não tema o que o Satanás fala a teu respeito. O que importa é a tua vida com Deus. Se arrependeu, pediu perdão, perdoou. O que é o Evangelho? Irmão, arrependimento, perdão e uma segunda chance. Arrependimento, perdão e uma segunda. Hoje nós estamos vivendo essa segunda chance, e nós temos que aproveitar essa segunda chance que foi nos dada, irmão. Nos arrependemos, perdoamos, fomos perdoados. Agora temos que aproveitar essa segunda chance, porque Jesus pagou a dívida numa cruz do Calvário. Então todos nós estamos debaixo dessa segunda chance, debaixo dessa segunda oportunidade que Ele nos deu, irmão. Só que o inimigo está trabalhando para nós perder ela na mente, para que nós venhamos acreditar nas mentiras de quem? Satanás. Irmão, perdão, arrependimento, segunda chance. Recomece, recomece. É a segunda chance. É a oportunidade que Ele deu para mim e para você. Vamos recomeçar. Vamos entender que a nossa dívida foi paga. Que a nossa dívida foi paga. Aquilo qual a gente não tinha condição de pagar, Ele pagou por nós. E nos deu essa segunda chance. Vamos aproveitar essa segunda chance, amados. Não deixa nada nem ninguém condená-lo. Não deixa nada nem ninguém fazer você tirar isso do teu coração. Eu tenho essa segunda chance. Ele pagou por mim o preço e me deu a segunda chance. Eu vou recomeçar. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Só que esse homem aqui aproveitou a oportunidade dele. Esse homem que devia 10 mil reais implorou misericórdia e recebeu o perdão. Ele teve agora a segunda chance de o quê? De recomeçar a sua vida, de recomeçar a sua vida com o Rei Jesus, de começar a sua vida novamente com um Deus Todo-Poderoso, de começar a sua vida novamente em comunhão com seus irmãos. O Senhor nos dá uma segunda chance, e nós aproveitamos, recebemos a segunda chance, abraçamos elas para não largar mais, ou continuamos vivendo a mesma coisa? Você que me acompanha pela live, você que está na Bahia, em Mutuípe, em outro estado, em outro país, você tem aproveitado essa segunda chance que o Senhor Jesus te deu, está te dando hoje, porque Ele pagou as tuas dívidas. Ele pagou as tuas dívidas. Você sabe o que eu estou falando, as dívidas aqui, quais são? Nada pode mais te condenar. Aproveita essa oportunidade. Vamos ver o que esse homem fez no versículo de número 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu companheiro, prostrados aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo e tudo pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Você está entendendo? O homem recebeu a segunda o quê? Oportunidade. Assim como eu e você recebemos a segunda oportunidade, através de quem? Do Rei Jesus. Mas esse homem não aproveitou a segunda oportunidade, porque ele devia 10 mil reais. E quando ele recebeu o perdão da dívida, ele saiu alegre, pulando de alegria. Mas quando chegou na frente, fica de pé, varão, bota a Bíblia no canto. Quando chegou na frente, ele encontrou
o seu conservo, o seu companheiro, assim como ele, servo do rei. Os dois eram servo do rei. No caso eu fui perdoado por 10 mil, e o meu companheiro me devia 100 reais. Olha que situação. O rei me perdoou 10 mil reais, mas o meu companheiro me deve 100 mil reais. Eu recebi o perdão do rei, agora eu vou até o meu companheiro cobrar ele os 100 reais que ele me deve. Ô meu irmão, me paga meus 100 reais. Aí ele fala: não, eu não posso te pagar, eu não tenho como te pagar agora. Seja generoso para comigo, e eu te pagarei tudo. Aí eu que recebi o perdão do rei, eu que recebi a segunda chance, a minha dívida de 10 mil foi perdoada. Eu disse: não quero nem saber, você me deve, você tem que me pagar, me deve. Aí ele fala: me perdoa, seja generoso comigo. Generoso que nada, rapaz, perdoar que nada, rapaz, você tem que me pagar. Vai pagar não, é? Então pra cadeia, prisão. Aí prendeu o companheiro na prisão. Olha o exemplo. Ele recebeu o perdão de 10. Perdão, quase lascava a tua camisa. Se for barato eu pago, se for cara demais eu dou a metade. O que acontece? Você viu a situação? Ele recebeu a segunda chance, mas não soube o quê? Não soube aproveitar. Porque o rei perdoou ele em 10 mil, mas ele não teve a capacidade, a humildade de perdoar o seu irmão em 100 reais. Assim somos nós. Recebemos a segunda chance, mas não aproveitamos. Recebemos o perdão do rei, mas não perdoamos o irmão. O rei nos perdoou, Jesus pagou a nossa dívida, para que nós venhamos pagar a do irmão, para que nós venhamos perdoar o irmão. Jesus fez tudo por nós e deixou o espelho, e deixou o exemplo. Agora vai e faça. Agora vai e perdoe como eu perdoei. Agora vai e ama como eu amei. Agora vai e abraça como eu abracei. Agora vai e faça o bem como eu fiz o bem. Eu lavei os pés de vocês, agora vai e lava os pés um dos outros. Eu paguei a dívida de vocês, eu perdoei a dívida de vocês. Agora perdoe a dívida dos vossos irmãos. Perdoe as dívidas dos vossos irmãos. Perdoe as ofensas dos vossos irmãos. Perdoe o tapa que o irmão deu na tua face. Mas de todo o coração. Jesus pagou a sua dívida, perdoou a sua dívida e a minha, para que nós venhamos seguir o exemplo e perdoarmos a dívida uns dos outros. O verdadeiro crente, o verdadeiro discípulo, perdoa a dívida do seu irmão, a dívida do seu conservo, a dívida do seu próximo, a ofensa do seu próximo. O discípulo deve o quê? Perdoar. Porque, irmão, tudo é o perdão. Tudo é o perdão. Tudo é o arrependimento. E a segunda chance. E recomeçar. O evangelho é lindo. O evangelho é poderoso. Perdão. Ele está nos dando tempo para perdoar uns aos outros. Só que hoje, infelizmente, as pessoas do mundo estão perdoando mais fácil do que as pessoas da igreja. A convivência com algumas pessoas do mundo está sendo mais fácil do que a convivência com a igreja. Estamos aproveitando a nossa segunda chance. Estamos sendo discípula. Cada homem e mulher examine a si mesmo. O que acontece é o que nós temos que fazer. É o que nós temos que o quê?
que fazer. Rapidamente, versículo de número 31. Vendo os seus conservos o que acontecerá, entristeceram-se muito e foram contar o seu tudo o que acontecer. Foi contar quem? Vamos cá, quero mais varão aqui. Fernando, por favor, vem cá, vem cá. Ícaro, vem cá, faça o favor. Fica aqui do meu lado. Ó, Fernando mais Ícaro, pode ficar lá, Júnior. Fica aqui do lado de Ícaro. Fernando mais Ícaro, ele viu o que o servo que foi perdoado 10 mil reais fez com o servo que lhe devia. Fernando mais Ícaro conversou entre si e disse: isso não é justo, vamos tomar uma atitude. Mas a atitude de Fernando mais Ícaro, os outros conservos que viu a cena, não foi chamar o povo para espancar, não foi chamar o povo para espalhar contenda sobre o irmão. Não, Fernando mais Ícaro foi direto ao rei, foi direto ao Senhor fazer queixa. Vem aqui, Fernando mais Ícaro, ajoelha aqui, ajoelha aqui. Ajoelha aqui diante do Senhor Jesus. Olha o que eles fizeram. Foi até o Senhor Jesus e ali prostraram e começaram a conversar com Jesus. Jesus, o Senhor perdoou aquele servo, mas o servo que o Senhor perdoou não perdoou o outro. Então, Jesus, ajuda aquele servo que está sendo injustiçado. Eles não espalharam fofoca, eles não espalharam contenda. Ele foi até quem? Ao Senhor. E contou para quem? E quem tomou atitude? Foi eles. Ele colocou na mão de quem? E o Senhor tomou o quê? Atitude. Pode levantar, irmãos. Obrigado. O Senhor tomou o quê? Atitude. E o Senhor foi lá. Traga ele aqui. Aí foi eu mesmo, me levou lá. Traga ele aqui. Ou seja, quando você vê alguma injustiça, quando você vê algo de errado, não sai espalhando a comunidade, não. Não sai contando um e a outro, não. Vai até o Senhor Jesus em espírito e verdade, se prostra diante dele e apresenta a ele a causa, para que ele venha o quê? Tomar o quê? Atitude. Porque ele é o Senhor de todos, porque ele é o Deus de todo, e é ele que toma o quê? A atitude. Ele vai colocar o irmão na prova. Ele mesmo vai colocar o irmão na prova, para o irmão enxergar o quê? O erro que com... Não adianta eu acusar, não adianta eu bater, não adianta eu me acabar tentando fazer isso ou aquilo, eu não vou conseguir. Mas o Senhor vai. Então leve a causa até quem? Até o Senhor. E o Senhor foi lá e fez assim. 32. Então o seu Senhor chamou-lhe e disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor entregou aos carrascos, até que ele pagasse tudo o quê? Ou seja, o Senhor mandou chamar aquele servo e aplicou nele uma pegou ele e lançou na prisão, até que pagasse toda a sua dívida. Irmão, se nós não formos humildes, se nós não formos obedientes, se nós não perdoar a dívida dos nossos irmãos, se nós não perdoar as ofensas dos nossos irmãos, nós iremos pagar tudo, irmão. Nós iremos pagar tudo que a gente plantou, nós iremos pagar tudo que a gente fez, até o último centil, até a última acusação que nós proferiu com a nossa língua. E iremos pagar tudo diante do nosso Senhor. Cuidado, eu e você, nós, igreja, cuidado. Cuidado com o que estamos semeando. Cuidado por não estar aproveitando a grande oportunidade, a segunda chance. O que nós devemos, o que nós fazemos, se não nos arrepender, se não liberarmos perdão, se não sermos perdoados, iremos pagar até o último centavo. E muitas das vezes estamos perecendo e não estamos reconhecendo o porquê. Muitas vezes estamos sofrendo e não estamos reconhecendo o porquê. É porque não perdoei, é porque você não perdoou. Você diz que perdoou,
mas não perdoou. A boca diz que perdoou, mas não perdoou. Sabe por quê? Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoar de cada um a seu irmão as suas. Tem que perdoar de boca, de palavras, de coração. Tem que perdoar de coração. Quando você perdoa de coração, o seu espírito tem paz. Você tem paz, irmão. O bicho está pegando, o fogo está queimando negativamente, e você está o quê? Em paz. É um fruto de quem? Do Espírito Santo. Paz. Sabe, irmão, tem que perdoar de coração, amado. Irmão, não de boca, irmão, mas de cor. Senão iremos pagar até o último centavo. As dívidas, as nossas dívidas foram perdoadas, irmão. Que não façamos dívidas, irmão. Que não façamos dívidas, irmão. Quando é que nós fazemos dívida? Quando não perdoamos. E quando não pedimos o perdão. Quando não se arrependemos. Quando nós não se arrepende. Quando nós não pede perdão. Quando nós não libera perdão de todo o coração. Nós está fazendo dívida. E pagaremos essa dívida, irmão. E pagaremos essa dívida. Sofreremos, não perceberemos. O coração duro não reconhece que fez dívida. Então, amado, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Essa é a palavra de Deus para nós. Perdoai as dívidas uns dos outros, irmão. Perdoai as ofensas e vigiemos para não fazermos mais dívidas. Vigiemos para não ofender mais o irmão. Vigiemos para não maltratar mais o irmão. Vigiemos para não rejeitar mais o irmão. Se o irmão ficar doente por sua causa, se o irmão morrer por sua causa, se o irmão padecer por sua causa, se o irmão for condenado por sua causa ou por minha causa, que dívida é essa que fizemos? O céu se alegra quando um pecador se arrepende, mas o céu se entristece quando um justo volta ao vômito. O céu se entristece quando um justo deixa de aproveitar a segunda chance. Quando um justo sai do caminho, se desvia do princípio do mestre, que o princípio é perdoar. Mas tem pessoas que eram justos, mas não estão liberando mais perdão, não estão aproveitando mais a segunda chance para fazer diferente. Porque errar, nós todos erramos, mas a diferença é que uns aproveitam a segunda chance e outros não aproveitam, irmão. Receba essa palavra como o Espírito Santo falando convosco, como o Senhor falando conosco. A Bíblia diz: o que ligares na terra estará ligado no céu. O que é que você está ligando aqui na terra, lá no céu? É o que ligares. Não fala se é bom, não fala se é ruim, não fala se é perdão, se é falta de perdão. Fala o que ligares aqui na terra estará ligado. Então o que eu faço aqui na terra, o céu está sabendo, o céu está conectado. Aí Pedro disse: mestre, quantas vezes eu posso perdoar o irmão? 7 vezes? Jesus disse: não, 70 vezes 7. Então o verdadeiro discípulo é o que perdoa de coração, aproveita a segunda oportunidade. Assim como o mestre fez com ele, ele vai fazer com o seu próximo. Amém? Bem forte para o nosso Deus. Essa foi a palavra que o Espírito Santo ele
falou comigo, colocou no meu coração por esses dias, amém, irmão? E eu compartilhei com a igreja, que você possa tomar posse em o nome de Jesus. Eu queria orar pela irmã Maria e pela irmã Eliane, amém? Eu queria que a obreira fosse até ela, ungisse a perna dela, está inchada a perna dela, e orasse por ela. Já vou passar para o apóstolo. E unge a cabeça da irmã Eliane também. A perna da irmã Maria, ela vai te mostrar. Unge a perna dela. E unge a cabeça da irmã Eliane. Se ela puder ficar de pé, se o obreiro puder ficar atrás também, eu agradeço. Pode impor as mãos nas pernas dela e orar. Conversa, Vanusa, conversa com ela, ela vai te explicar. Só unge ela, dona Eliane. Só unge dona Eliane. Agora você ora por dona irmã Maria ali. Irmã Eliane, fica de pé. Olha para mim. Olha para mim. Em nome de Jesus, toda a dor de cabeça que essa mulher sente, sai dela agora em nome de Jesus. Toda enfermidade, sai dela agora em nome de Jesus. O espírito que vem trazendo dor de cabeça para ela, agora. Se Deus é na minha vida, toca nela agora, Senhor, e destrói essa dor de cabeça agora. Se o Senhor é na minha vida agora, espírito de dor, sai do corpo dela. Sai agora, em nome de Jesus. Saia, saia. Irmã Maria, continua no espírito. Se Deus é na minha vida, irmã Maria, a senhora está recebendo a cura da senhora agora. Em nome de Jesus. Essa enfermidade cai por terra agora. Se Deus é na minha vida, Ele está tocando no teu sangue agora. Ele está tocando agora na tua circulação. Ele está tocando agora nos vasos. Ele está curando. Se Deus é na minha vida, esse espírito de enfermidade cai por terra. Em nome de Jesus. Cai por terra da vida dela agora. Todos vocês. Todos vocês. Todos. Não resista, mas sai da vida dela agora. Em nome de Jesus. Eu conto 1, conto 2, conto 3 e todo mal seja livre em nome de Jesus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade e passo para o apóstolo dar continuidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém hoje que quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus, quer se arrepender e aproveitar essa segunda chance, fazer uma aliança com o nosso Deus, se tornar cristã, serva de Jesus? Se tiver essa oportunidade,